E aí, gente, boa noite. Vamos começando aqui, organizando, vamos me informando e esperando vocês entrarem, beleza? Caramba. Boa noite, Carla, tudo bem? Como é que você está? Vamos chamando o povo aqui. O pessoal vai entrando. Vamos começando. Espera aí que eu vou chamando o pessoal aqui. Pronto, eu já enviei. Boa noite, Bel, tudo bem? Vamos lá, enquanto isso eu vou organizando aqui essa... Minha câmera não tá muito legal, né? Boa noite, vai nos ajudando aí. A Carol já... Amém, coisa boa. Vamos ativando... E aí, amor? Tudo Oi, bem? gente. Oi, amor. Boa noite. Boa noite. Vamos sapecar o aviãozinho aí, pô. Espera aí, deixa eu mandar aqui para todo mundo. Vamos mandando, galera. Sapeca o avião que vai chegando. Isso aí. Hoje a gente já falou sobre procrastinação, foi o que deu lá na nossa enquete. Acho que procrastinação está presente em toda a família brasileira, está presente na vida de todo mundo. Na verdade, é algo que entre os latinos é muito comum, né? É muito comum para qualquer pessoa, mas para os latinos, a cultura em si já facilita isso. Veja, vamos ter uma aula de sociologia aqui também. É, Vamos, mas quando a tag vai ficando cada vez mais profunda. a gente viajando, né, para o México, a gente viu isso claramente como Estranho, né? Como um vai povo que. enraizando, né? Exatamente. Amém. Vamos começar, vamos começar. Tô vendo aí, ó, o Isso aí, Wellington, gente. a Bel, a Olha só, o pastora pessoal do tá nosso chegando, coração. tá Isso aí, chegando, tá gente. chegando. Vamos ativando, vamos despertando todo mundo. Que Não, hoje o assunto é interessante. Ó, não, e foi interessante porque quando deu na nossa votação lá, principalmente procrastinação, eu ainda pensei de primeira, né? Eu falei, nossa, vai ter muita gente que vai achar que é tema repetido. Mas, gente, gente, mas é impressionante. Ó a Gabi aqui. Ê, Gabi, Sueli saudade. também. A sua, não tinha visto. Saudade de vocês tudo, gente. Enfim, o que eu tava falando, me perdi aqui. Nem sei. Eu tava Ah, que falando deu procrastinação. que deu procrastinação, eu pensei, nossa, o povo vai achar que é assunto repetido. Mas é impressionante como que não é, gente, como que não é um assunto repetido e como que realmente ele está presente na vida de todo mundo. Existe algo que a gente procrastina. Na verdade, Uhum. a procrastinação é uma forma de autossabotagem, né? É uma Eu acho forma que é de a mais auto. popular. Eu acho que é a mais popular. E aí É é a o que eu tô mais falando, presente no nosso dia a dia. principalmente entre os latinos, é muito comum. Latino, brasileiro, então é muito comum deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Não, e a gente já tem na nossa cultura, que você falando dos latinos aí, a gente carrega uma cultura daquele que espera. A gente fica sempre esperando, né? Esperando que alguma coisa aconteça, que alguém faça alguma coisa, que meu problema se resolva, né? A gente fica nessa eterna espera. E você fala um pouquinho de procrastinação. Então, assim, eu vou Exatamente. até começar definindo para vocês aqui o que é procrastinação. Procrastinação, primeiro a gente já sabe que procrastinação é uma das principais formas de sabotagem. Então, a procrastinação é uma interferência direta sua no teu crescimento. Uhum. Então, se você é um procrastinador profissional, e olha que eu já fui procrastinador profissional, hoje eu tô melhorando, né, amor? Mais ou menos. Você tá melhorando. Tô melhorando, tô Eu melhorando. também tô melhorando, eu também tô melhorando. Mas todo mundo que é um procrastinador profissional, como eu um dia fui, a gente sabe que, na verdade, a gente está sempre deixando para depois aquilo que era para ter sido feito ontem.
né? E o mais interessante é porque a gente programa procrastinar. A gente já sabe que vai procrastinar. A gente não simplesmente procrastina. A gente, na verdade, a gente vai estruturando toda essa procrastinação. A gente vai empurrando, 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 até que chega um momento que você simplesmente, amanhã eu faço. E assim a gente vai literalmente atrapalhando o nosso crescimento. A gente não sai É, do lugar, a gente começa a a, se queixar da vida e a gente está deixando a vida para depois. a vida para, né? Na verdade, com a procrastinação, quanto mais você procrastina, quanto mais áreas da vida você procrastina, mais sua vida está parada. Então tem que prestar atenção. E estava pensando aqui, é muito interessante de falar isso, gente, porque a procrastinação ela pode vir tanto de hábitos diários, né? Então, por exemplo, uma procrastinação para ir para academia, uma procrastinação para finalmente ter um corpo melhor, Para sair da cama. ter uma vida saudável, para acordar cedo, como também a procrastinação ela pode ir tanto na alma quanto no espírito. Na verdade, aqui no TAG nós somos tudo 3 em 1, né? Então, assim, eu posso, por exemplo, principalmente relacionada à alma, eu posso estar procrastinando a mudança de um hábito, por exemplo, de ira. Sou uma pessoa irada, estou dando exemplo aqui para todo mundo entender, e eu fico procrastinando a mudança disso. Vai detonar meus relacionamentos, a minha alma é detonada, entendeu? A Gabi tá dando exemplo aqui até de ir ao mercado, é um exemplo Que vai realmente deixando. de rotina, é um exemplo do corpo, né? Mas aqui eu estou, por exemplo, trazendo exemplos da alma, ou eu procrastino sempre ser uma esposa melhor, ou um marido melhor, ou finalmente a mãe que eu quero ser, o pai que eu quero ser. Estou procrastinando, estou deixando para depois a mudança, estou deixando para depois a minha avaliação do porquê eu tenho me portado dessa forma, ou espiritualmente, lembrando o nosso 3 em 1 aqui, eu posso estar procrastinando finalmente ter um relacionamento com o meu pai, com o meu criador. Eu procrastino leitura da Bíblia. Quantos aqui, se a gente fosse ver, que leram a Bíblia inteira? Vão ser poucos. Ou quantos aqui realmente meditam na palavra todos os dias? Procrastinando, vai só procrastinando. Oração, a gente vai procrastinando em tudo. E daí todo mundo quer resultados na vida, todo mundo, inclusive, quer que Deus faça um milagre, sendo que, por exemplo, espiritualmente, na Bíblia tem vários versículos mostrando, deixando claramente que nós precisamos buscar o nosso Pai de todo o coração. Então, até a busca do seu pai, a busca de quem te criou, o quanto eu tenho procrastinado. Não, é até bom que você citou aí a nossa consciência integral. É porque literalmente é tudo corpo, alma e Não espírito, né? Não é que eu Impressionante. tô falando assim, você falando de corpo, alma e espírito, a gente precisa entender o seguinte: a procrastinação é algo natural para o teu corpo. Lembrando que a consciência integral, vamos lá. O espírito direciona, a alma governa, o corpo conquista. A grande questão é que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele foi programado para poupar energia. Tá? Isso é uma questão de sobrevivência. Tá? Então, o cérebro, por natureza, ele vai poupar energia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, naturalmente falando, você vai deixar para depois. Mas a grande questão está exatamente aí. Porque é necessário que haja um posicionamento consciente também. Entendeu? Ou seja, inconscientemente, você vai deixar para depois. Eu preciso sair disso. Eu preciso tomar o controle novamente. Porque ou a vida me controla, ou eu tomo o controle dela. Entendeu? É isso. É assim que a coisa flui. Ou a vida ela vai controlar você e literalmente você vai ver o tempo passar e a sua vida correr solta. Ou você decide, lembra, consciência, ou eu decido tomar o controle dela. Gente, é muito interessante. Posso falar, amor? Por favor. Na verdade, eu não vou te interromper. Eu prometo que não vou te interromper. Eu ando muito tagarela, né? É difícil mesmo. Mas as ideias estão fluindo aqui, gente. É porque é o seguinte, eu quero inclusive falar das vozes limitantes, por exemplo, das vozes. Lembra das 5 vozes que a gente inclusive falou sobre não quero, eu não posso, não me permito, né? Enfim, a gente vai falar aqui de novo. Não mereço. Quantos aqui têm procrastinado rebater essas vozes todo dia?
Fala sério, gente. Conta aí no chat pra gente. Quantos aqui realmente têm sido ativos no processo, no seu processo, na alma, na sua cura, para que você seja tenha uma vida plena? Ou aposto que a maioria aqui está esperando que finalmente a sua alma se organize. Sendo que, na verdade, a gente precisa ser ativo no processo. E é algo que, quando eu ainda coloquei no grupo, eu coloquei no grupo das mulheres lá, eu falei assim, hoje é noite de retomar o controle. Na hora eu ainda pensei, eu falei, caracas, religiosas vão pensar o seguinte, que louca essa mulher. Como assim retomar o controle? Quem tem o controle é Deus, né? Como assim? Que é isso que ela tá falando? Ela não crê na soberania do Pai. Não se E aí, submete a Deus, né? e foi aí, exato. E foi aí que eu fui refletir. Olha só, é muito interessante. Deus, ele tem o controle de tudo. Deus, ele não perde o controle de tudo. Só que Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. E Autoridade. nós, como imagem e semelhança de Deus, assim como ele, nós recebemos a autoridade e o comando de governar a nossa vida, de governar, de tomar decisões diárias. Então, é sim hora de retomar o controle. Tem muitas coisas na sua vida que talvez, preste atenção, você está orando, você está pedindo para Deus e Deus está, meu filho, eu já te dei a capacidade de, assim como eu, governar as coisas. Tome posicionamentos firmes. Sabe, seja ativo no seu processo. Então, por exemplo, muitas das vezes, muita gente está querendo emagrecer. Vou dar um exemplo aqui. E Deus não vai controlar o tanto de garfo que você leva para sua boca. E isso não muda o fato de Deus ter o controle. Mas ele te deu o controle, assim como ele, você é imagem e semelhança do Pai. A gente é Então revestido você de precisa. autoridade, né? Exatamente. Então você precisa retomar a autoridade sobre a sua vida. E isso diz respeito tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Tá entendendo? Então, assim, de primeiro eu ainda pensei, quando eu coloquei lá no grupo, falei, nossa, religiosos de plantão vão achar que eu tô aqui cometendo uma heresia, praticamente. Eu não tirei a soberania de Deus. Pelo contrário, eu estou apenas falando que nós, como imagem e semelhança, ele nos deu livre-arbítrio, ele nos deu autoridade, nos deu autoridade na nossa mão. E ele Amém. quer que você seja coparticipante com ele no processo, na sua vida, e tome o controle da sua vida. A gente E precisa ele se quer, posicionar. A gente e isso, precisa dar o primeiro passo, entendeu? Uma vez que você tem a percepção, o entendimento, você precisa se mover. As coisas não vão acontecer. Hoje a gente vive numa geração que espera as coisas acontecerem. Né? Hoje nós viramos a geração da telinha. Tudo está na tela, a gente vai, tem acesso rápido, a gente quer coisa rápida, a gente quer colher rápido. E esquece que a vida não funciona assim. Então a gente vai ficando uhum, frustrado, a gente vai ficando frustrado nessa falsa expectativa de colheita. Então a gente tem que entender o uhum, seguinte: nós fazemos parte de tudo. E a procrastinação é um caminho para você simplesmente boicotar tudo isso. Todo o teu crescimento ele fica perdido no processo. Por quê? Porque ao invés de você usar a sua autoridade a seu favor, você está usando ela contra você. É você uhum, jogar contra você o tempo inteiro. Entendeu? uhum, Então a uhum, gente precisa voltar, a gente precisa dar um passo atrás. Como eu estava falando para vocês, naturalmente falando, a gente vai procrastinar. Então é necessário um posicionamento claro, e um posicionamento diário com respeito a isso. Porque de tanto você fazer, isso vai se tornar um hábito. Na verdade, procrastinar se tornou um hábito teu. Você está habituado a. Habituado a sempre que você está diante de algo importante a ser feito, você vai, deixa para depois, vai deixando para depois, vai deixando que daqui a pouco você perdeu a chance, passou. É igual um avião, sabe? Você tem um avião, ué, a Carol caiu. Você tem um avião está marcado para decolar a tal hora. Você vai enrolando, você vai enrolando, você vai enrolando. Aí chega uma hora que você desce, você fala, nossa, eu tenho que ir. Aí quando você quer embarcar, já era, você perdeu. Você não consegue mais. Entendeu? Por quê? Porque você procrastinou, você se boicotou.
Você foi cortando, você foi deixando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, e que na verdade você acaba perdendo o Foi avião. mal. Foi Você mal. apertou o botão errado, né? Foi mal. Então assim a gente leva, então acaba virando um hábito. Hábito é o seguinte, gente, um pouquinho de neurociência para vocês. Como é que um hábito ele é formatado, né? Existem os neurônios. Os neurônios têm as terminações que chamam axônios, eles se aproximam um do outro. Cada resposta que nós geramos, né? Vamos lá, levantar esse dedo. Para eu levantar esse dedo, os neurônios tiveram que trabalhar e gerar uma resposta. Então, eles ligam um no outro, eles criam um caminho, né? Para que essa informação chegue e esse dedo faça esse movimento. Então, quando esse caminho ele é feito e esse movimento ele é repetido várias vezes, se forma o que a gente chama de mielinização. É um caminho que foi asfaltado. Vai. Você começa primeiro com uma trilha, depois você abre um caminho, daqui a pouco você abre uma estrada, depois você vai e asfalta. Asfalto. Quando você asfalta, a informação agora vai que você nem precisa pensar. Você não precisa fazer esforço mais. É igual você quando foi aprender a dirigir. Quando você for aprender a dirigir, todo o movimento. Você lembra disso? Se você dirige hoje, se você já pode dirigir, né? Você sabe dirigir? Você lembra que você estava aprendendo? Você ficava pensando, medindo pressão num pé, medindo pressão no outro, vendo, opa, eu tenho que passar marcha, eu tenho que arrumar o retrovisor. Você ficava pensando em tudo. Hoje, você faz que você nem vê. Você já arruma tudo isso quando você vê, você já chegou no lugar. Às vezes você não percebe o caminho que você percorre dirigindo. Por quê? Porque isso já está mielinizado, ou seja, se tornou um hábito. E por que o corpo, nosso corpo, funciona transformando ações corriqueiras em um hábito? Para poupar energia. Entendeu? Aí vai o automático. E para muita gente, procrastinar é o automático. Mas Falei muito, amor? não, tá, tá Tá ótimo. bom? Eu, inclusive, me calei porque eu já sei que você anda me chamando de tagarela pelas costas. Não, Mas, você se descobriu. mas enfim, a boa notícia é a seguinte, é que da mesma forma que a coisa pode ser asfaltada dessa forma para para um Para um hábito hábito ruim. ruim, da mesma forma a coisa pode ser asfaltada para um novo hábito, para que eu Legal. forme um novo hábito. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, olha, e que é o que eu estou falando, que aqui a gente está abordando sobre procrastinação nas 3 esferas, tá? Eu era uma pessoa que eu era muito irada. Eu tinha. A ira vinha fácil para mim. Eu era brava, muito brava, acreditem. Nunca percebi isso. É porque eu não tenho cara. A minha cara me ajuda. Enfim. E a gente começou o relacionamento, eu tava ferrando com o nosso relacionamento por conta do meu jeito explosivo de ser. Tava literalmente ferrando. E aquilo foi mielinizado, né? Foi realmente programado na minha mente. Então vinha o gatilho, pá, eu estourava. E o que aconteceu? Da mesma forma, então, que foi programado, eu comecei a reprogramar e transformar agora em um hábito de ser mais tranquila, de ser menos explosiva. Então, por exemplo, o hábito, ele é formado, presta atenção, gente, que isso aqui tem hora que é meio complicado. Não sei se você falou. O hábito, ele é formado por três passos. Primeiro vem o gatilho, ou seja, que é o sentimento que vem, ou uma fala que é dita, alguma coisa que é gerada que te leva àquele hábito. Aí depois vem a rotina, que é o que você faz de errado ou de certo, né? O hábito que você tem em si. E em seguida você tem a recompensa, certo? Então, eu era um tipo de pessoa que, por exemplo, vinha o gatilho, eu fui identificando gatilhos de coisas que o Diego, por exemplo, me falava que me irritavam pra caramba. E antes a minha rotina era o quê? De explodir com ele, certo? E por fim, nossa, até assustei agora. E por fim eu tinha a recompensa da tranquilidade, depois que eu explodia, certo? E eu a recompensa da cabeça cheia. Gente, eu tô abrindo aqui uma coisa minha para que seja para edificação de vocês, tá? Você não me expõe, não, hein? Não, eu tô me expondo, fica tranquilo. No final das contas,
Ah, eu decidi que eu tinha que parar de procrastinar a mudança desse hábito, que eu tava ferrando meu casamento, certo? aham. E eu fui, o gatilho, ele não muda. Nem o gatilho, nem a recompensa. Então, ou seja, o Diego iria continuar falando coisas irritantes para mim, outras pessoas iriam continuar falando coisas irritantes para mim, e eu continuaria precisando da recompensa da tranquilidade no final. Uhum. Então eu decidi que eu ia mudar a rotina. E foi aí que, inclusive, com algumas mulheres eu já compartilhei, eu passei a desenvolver então o hábito de toda vez que eu via que a ira estava vindo, eu passei a pegar o carro e rodar pela cidade. E ali no carro, eu, inclusive, se eu quisesse, eu ia gritar, eu ia falar o que tivesse que falar para o Diego da minha imaginação. E Aqui vai, por isso, inclusive, e dicas por para o isso hoje, casamento, quando tá? você vê a Carol fazendo Uber pela cidade, é porque ela está se acalmando. Ela transformou isso em um negócio lucrativo. Hoje eu sou Uber, né? Diego besta. Mas É, enfim, tem hora que as voltas são longas, gente, dependendo viu? do que é falado. É uma dica Enfim, de finanças. Vamos aprimorar as finanças. Tá nervosa? Uber. a sua aí, dando. Eu acho que realmente é melhor eu passar a andar de bike mesmo, para poder É, tá ficando caro. Tá ficando caro esse processo de cura dela. realmente. Mas enfim, gente, né? Vou passar a pensar na questão da bike, Su. Diante disso tudo, Uber Eats. Eu resolvi fazer Uber Eats. vocês não têm ideia de quantas vezes eu já consegui realmente manter o respeito com meu marido, Quantas entendeu? voltas em Goiânia eu dei? E quantas vezes eu realmente resolvi a minha alma, entendeu? Diante disso tudo. E no final das contas, eu obtive a mesma recompensa. Ei, Diego Besta. Hoje sou uma nova mulher. Hoje eu Hoje eu conheço sou. minha cidade na palma da mão. Ai, Jesus. Mas tá Mas super eu, bem, super bem. mas eu vou te Funcionou, falar, eu, funcionou, eu vou funcionou. te falar que a sugestão da Sul foi fantástica, porque eu aproveito e paro de procrastinar qualquer possibilidade de não fazer atividade física. Exatamente. Eu aproveito e pego aí uma bicicleta, né? Para poder me manter, ainda me manter em forma, olha aí. Mas enfim, diante Vamos lá. desse exemplo aqui engraçado, foi só para Dessa dica. trazer. É, Né? o nosso casamento foi mudado. Eu retomei o controle da minha vida, porque, na verdade, não pensem vocês que pessoas que explodem ficam bem depois que explodem. Na verdade, vira uma bagunça ao redor, entendeu? Então, assim, e eu consigo ter a mesma recompensa. Eu, ou seja, eu parei de procrastinar. Tem gente indo pro Pará aí aprendendo essa dica. Né? Ai, gente, Caminho é longo. mas é Não, sério, mas é legal. Fala isso do é hábito, é dica, importante. Isso é isso é importante. dica. Não, não, isso é porque isso é dica de casamento, é sério. E na última briga nossa, quando eu vi, até meu marido aprendeu isso. Quando eu vi o Diego só com a chave, pegando o carro, e eu digo: o que você vai fazer, Diego? Vou dar umas Vou voltas aqui entregar pela umas cidade. encomendas. Vou entregar umas encomendas. No caso, você deu a desculpa de que você ia pro shopping, né? Pra Liz não desconfiar. Exatamente, exatamente. Vou dar um rolê ali, vou Mas, entregar algumas, fazer umas entregas. mas Recebi enfim, uma ó. chamada. Diego. Vai. Mas enfim, olha É. só, a gente ainda salvou a nossa filha de ver um escarcéu dentro de casa. Então, assim, acreditem em vocês, não é mil maravilhas o nosso casamento o tempo todo. A gente aprendeu a. Ó, isso aqui é Aprenda. prótese, ó. Esse dente aqui não é de verdade, não. Parece que é real, mas ela já quebrou isso aqui, ó. Ai, meu Deus. Oh, Vamos gente lá, do vamos lá, vamos céu. lá. Eu não podia perder a piada, vai. Você não podia perder, Desculpa, né? desculpa. Você perde a esposa, mas não perde a Não, piada, não, né? não, esposa não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, esposa não. Vamos Mas lá. olha, eu vi que alguém colocou aqui se essa moda pega. Eu sugiro, eu gostaria muito que essa moda pegasse. Sabe por quê? Porque, inclusive, nas igrejas, aqui quem é de igreja sabe, que uma das coisas que é muito falada, inclusive para a mulher, é que as mulheres têm que ficar calada.
calada, calada. Deixa eu te falar. Se você é uma mulher tipo eu, é muito difícil, caramba, você simplesmente colocar o trem ali pra dentro. É, ué. Na verdade, todos nós, na verdade, mesmo se você não for uma mulher como eu, sugiro que você não simplesmente coloque a coisa para dentro. Sugiro que você dê um jeito de resolver as coisas. Você só precisa mudar a rotina. Tá entendendo? Você só precisa de mudar o jeito que você vai resolver. A gente vai Então, abrir um programa no tag Brasil na Estrada. Mulheres na Estrada. Imagina? Vai estar tudo gente, resolvido. Tá tudo gente, resolvido. a Né? gente, aqui, a Su ainda falou para eu fazer um desafio. Caraca, vou fazer esse desafio, hein? Vamos fazer esse Volta ao desafio. mundo. Fazer um outro desafio. Volta ao mundo. Volta ao mundo com Carolina. É verdade. É, porque, gente, às vezes que Salvou eu nosso já... casamento. Salvou nosso casamento. Siga bem, caminhoneiras. Jesus! Jesus, que isso aqui tá engraçado Mas demais. vamos voltar pro Nem... ar. A Carol está ensinando de uma forma prática como diante de um gatilho você gerar uma nova resposta. E você gerando a nova resposta, você alcançar o mesmo resultado, o mesmo benefício no final, entendeu? Então o cara Cara, está ensinando, vai. acho que esse exemplo foi muito bom, hein, gente? Eu acho que Olha valeu, só, hein? e para vocês verem como que então a procrastinação, ela tem a ver, desculpa, perdão, ela tem a ver com coisas do corpo, da alma e do espírito. Tá entendendo? Então, É. assim, você só precisa de identificar o que você tem feito que tem te levado a não mudar um hábito ruim. E isso, inclusive, diz respeito ao seu casamento, E entendeu? é o carro que você vai comprar. O Não, carro que você vai escolher tem a ver com isso também. na verdade a Você viu a ideia. irmãzinha comprando um carrinho assim, mais econômico, você já sabe que o trem não está muito bom na casa dela, que tá precisando rodar muito. Não, não, mas eu acho que eu vou fazer o desafio seguinte, que a ideia da Sul foi fantástica. Acho que eu posso Bicicleta, fazer pega a bike. desafio com a bicicleta, que além de tudo vai ter só mulher sarada por aqui, hein? Olha só, a gente ainda vai mudar o corpo nessa história toda, né? Pensa, acho que acho que a Sul deu mais uma modificada aí no meu desafio. Foi bacana, foi bacana. Vou pegar E a aqui, até bicicleta. pegando o gatilho aqui da Carol, do exemplo que ela deu aqui da ira dela, controlando, saindo de casa, né? E ficando em paz e depois voltando, sem ter que estourar e quebrar o outro. Esse aqui, olha aqui, esse aqui ainda é eu. Esse aqui era natural. Então, o que acontece? Oh, amor, Na procrastinação. ainda bem que você é dentista. Não, já E escreveram você aqui. mesmo Não, você é já dentista, você resolve. faz. Olha, ficou bem feito, tá? Igualzinho, parece. É. É, mas vamos lá. O que eu estava falando é o seguinte: é importante, porque tu não pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre procrastinação, qualquer coisa, escreve aqui pra gente, tá? Mas as perguntas que a gente teve assim, é como que eu acabo com a procrastinação? A procrastinação, para procrastinação, você precisa gerar uma resposta rápida, uma resposta imediata. Você precisa começar a perceber a procrastinação. Porque muitas vezes ela passa desapercebida, a gente só percebe depois, entendeu? Então eu tenho que me antecipar a ela. Como é que eu Uhum, faço isso? Uma vez que eu percebo que essa procrastinação está chegando, eu tenho que levantar, eu tenho que mover e fazer rápido. O uhum, que quer que seja, entendeu? Se for você está procrastinando de tirar seu sapato que está ali e botar no lugar, entendeu? Na hora uhum, você percebeu que você está procrastinando, você levanta, vai lá e pega e coloca. Por quê? No mínimo, você está abrindo um novo caminho. No mínimo, você está criando uma nova resposta, vai. Que à medida que você vai fazendo isso, vai repetindo isso, você vai uhum. gerando um caminho pavimentado. Então você precisa fazer isso. Ué, Isso precisa de vir de uma forma consciente. Fala, mãe. uma das coisas que os cientistas, inclusive, indicam, gente, é que você passe a ter um caderninho com relação a hábitos. Mais uma coisa aqui que eu indico, caderninho, hein? E aí você vai passar a anotar para você identificar o gatilho que te leva àquele hábito ruim. Primeiro você vai com o caderninho notar o que você está procrastinando, o que está de ruim, né, nos seus hábitos. E aí você vai passar a anotar, tipo, o que você faz, ou seja, qual é a rotina. Então, no meu caso aqui, no exemplo nosso, eu explodia. E eu passei a identificar por conta disso, tipo, coisas que me irritavam e qual a recompensa que eu tinha.
E aí você vai anotando toda vez que você for bem sucedido, ou às vezes que você fizer aquele hábito de novo. Diante da anotação, aquilo vai te trazendo consciência, entendeu? Ou Uhum. seja, mais uma vez aqui vai o convite do tag. Saiam da vida automática. Desde que eu passei, o Diego nem tanto, mas eu principalmente, e aqui vai muita dica para as mulheres, porque mulher geralmente gosta de escrever. Desde que eu passei a realmente me determinar para sair da vida automática, eu sou cheia dos cadernos. Porque daí eu anoto para trazer a consciência, Ruim é entendeu? viajar e ter que carregar esses cadernos tudo. É você que carrega o peso, né, amor? Ainda bem que tem você. Oh, Ainda você bem, tá com olha muito aí, hábito, hein, amor? É muito olha hábito, é aí. muito hábito. E outra coisa que é interessante, gente, é que você não pegue todos os hábitos de uma vez para serem mudados, tá? Escolhe de primeiro, por exemplo, um ou dois hábitos, e daí você vai colocar aí pelo menos 21 dias para estar tomando a consciência disso, para estar notando toda vez que você for bem-sucedido ou toda vez que você cair. E você vai estar continuando. Porque lembra que o Diego falou sobre a questão da estrada, da mielinização? Da mesma forma, então, que foi colocado uma programação na sua mente do hábito ruim, agora você precisa asfaltar no seu cérebro Um novo esse caminho. novo hábito, que daqui a É. pouco você, por exemplo, já vai fazer aquilo de forma automática. Então, por exemplo, hoje para mim, o carro é um hábito. Aqui agora eu vou inclusive tentar passar a usar a bicicleta, né? Porque a ideia foi excelente. Hoje para mim, inclusive, eu tenho a necessidade de quando eu tô nervosa, me recolher. Não vou falar que eu tô santa, tá? Porque tem vezes que eu explodo, tem vezes que não dá. Mas pergunto pro Diego, as vezes que eu explodo têm sido cada vez menos frequentes. E assim eu tô criando um novo hábito na minha vida. Assim, eu parei de procrastinar com esse hábito horrível de que Depois da estava manhã, vamos fazer detonando. 2 dias. Vamos fazer 2 dias falando história, né, amor? Depois de amanhã? 2 dias. Me desmoralizando na frente da Não, não. galera. Desculpa. Mas é assim mesmo. É assim que a gente vai formatando esses novos hábitos, né? E a procrastinação, ela está muito ligada, que eu falei para vocês que a procrastinação é um dos principais boicotes que nós temos, né? E a Carol, ela trouxe aqui para a gente também as vozes, né? Fala das vozes internas. E na live passada a gente falou das 5 vozes, dos 5 nãos que a gente dá, né? Que estão presentes nos nossos boicotes. E eles aparecem, entendeu? Entanto que a procrastinação, ela está muito ligada a essas vozes. Então, por isso que eu ainda Uhum. perguntei, quem tem procrastinado e não está identificando as vozes que estão dentro de você? Gente, presta atenção, para de procrastinar a organização na sua alma, não façam mais isso com vocês, sabe? E quem fez o TED sabe, a gente falou de procrastinar, lembra do UNI, né? É quando você está prestes a poder romper alguma coisa, alcançar alguma coisa, conquistar algo, alguma coisa vai te puxar. Entenda que o mundo, ele funciona para atrapalhar que o seu propósito seja vivido. O mundo Uhum, uhum. funciona assim. O É, mundo que te cerca, ele funciona para te impedir de viver o teu propósito. perfeito. E um dos boicotes mais clássicos é essa procrastinação. Porque As nós coisas. sabemos o que precisa ser feito. O pior da procrastinação é isso. É porque você sabe o que precisa ser feito e decide não fazer. Entendeu? Ou seja, você decide não dar um passo adiante. E o que acontece na nossa vida? É que a vida ela funciona igual um videogame. Ela é dividida em fases. E você só passa para a fase seguinte se você vence o chefão da fase anterior. Você não consegue pular de fase, né? Isso é impossível. Então, o que acontece? Você fica preso sempre nas mesmas situações. Mas por quê? Porque decisões importantes estão sendo deixadas para trás. E você sabe que a gente não deixa de decidir. A gente sempre decide para o bom ou para o mal. Então, a gente está sempre decidindo jogar contra o nosso crescimento. Então, a gente precisa começar com os pequenos hábitos, como a Carol falou. Foi o que eu falei para você. Você está percebendo coisas poucas, gente. É coisa pequena. Você não nasce e sai correndo. Você engatinha, você aprende a ficar em pé, você começa a andar com as pernas meio abertas, aí você começa a andar um pouquinho mais rápido, daqui a pouco você consegue correr. Então, como que eu vou parar de procrastinar? Foque nas coisas pequenas. Eu ainda Foque ia nas falar coisas isso. bobas, as coisas irrisórias, sabe? No que você perceber,
levante e faça. Se posicione racionalmente. Por quê? Porque emocionalmente existe um boicote, que é o quê? Da motivação. A gente espera estar motivado para poder fazer alguma coisa. A gente espera, não, eu tenho que, nossa, hoje eu acordei querendo tanto ir para academia, e esquece, isso não vai acontecer, isso não acontece. Isso só vai acontecer depois que você, na disciplina, indo para uma academia, fazendo exercício físico, você passa a se motivar, ou seja, a motivação vem sempre depois da disciplina, da determinação. Primeiro eu determino, depois eu me motivo, entendeu? Essa é a ordem. Ou seja, a quebra da procrastinação ela é 100% racional. É 100% racional. Você tem que decidir e fazer. Decidir e fazer. E assim você vai vendo que as coisas vão fluir diferente. É a lei da primeira hora. Qual que é a lei da primeira hora? O que você faz na tua primeira hora do dia vai influenciar todo o restante do teu dia. Imagina se você, ao acordar, você está procrastinando sair da cama. Perceba isso. Se ao acordar você está procrastinando a sair da cama, todo o resto do seu dia será um dia marcado pela procrastinação. Ele vai ser arrastado. Agora, testa Perfeito. amanhã, quando tocar o alarme, você vai sentir a vontade de ficar, você vai sentir a vontade dos mais 5 minutinhos, mais 10 minutos, mas na hora, racionalmente, não é emocionalmente. Racionalmente você vai falar, levanta, e você levanta. É. E Da vai fazer alguma mesma, coisa. da Vai mesma orar, forma vai que ler a Bíblia. Eu faço assim, ó, pray first, comece orando. Comece o dia orando. Ora, abençoa a tua casa, você, marido, abençoa sua esposa, seus filhos, abençoe seu dia, tira um tempinho ali, lê um pouquinho da palavra, depois lê um bom livro que você tá deixando para depois para ler, entendeu? Aí no primeiro dia vai ser maçante. No segundo dia você fala, nossa, aí você vai ver que o seu dia vai funcionar diferente, ele vai ser muito produtivo. No segundo dia, você vai falar, nossa, mas que gostoso isso, né? Aí você vai tendo dias cada vez mais produtivos. Aí basta um dia você procrastinar e volta tudo como era antes. Então, Uhum. crescimento e conquista é contínuo, entendeu? É diariamente. Exatamente. O que eu ia falar, gente? Eu até esqueci aqui agora. Eu Eu falei ia muito, falar. né? Não, é porque eu pensei em tantas coisas para falar enquanto estava falando. Você falou Ah, muita coisa preciosa, né? Outra coisa que é porque assim a questão da primeira hora, gente, ela é tão sinistra. Teve outro dia desses mesmo que eu e o Diego na viagem a gente começou o dia literalmente saindo catando cavaco, que o povo fala, né? A gente já acordou atrasado com o alarme e já fomos direto pegando, colocando roupa, correndo, saindo correndo, o ônibus mal esperando a gente, coisa mais louca. O dia inteiro, eu e o Diego ficamos atrasados com tudo. é verdade, né? Não é? É Você lembra verdade, desse foi. exemplo? Isso foi numa viagem. Então, Foi absurdo. presta atenção, uma vida sua inteira do que você faz na primeira hora do seu dia, caraca, se você tá levando vários dias acordando sem propósito, você vai viver uma vida Sem sem propósito. propósito. Verdade. Então, assim, isso precisa ser levado a sério, sabe? Uma das coisas, por exemplo, que é muito importante, tem várias dicas da neurociência. Antes de dormir, você já precisa falar para o seu cérebro: olha, o que foi feito hoje foi o que deu, agora eu vou descansar. Ou seja, a gente comanda o cérebro. Lembra o que eu comecei falando? Eu tenho que trazer de volta o comando para as minhas mãos. Deus me deu o comando. Então você fala, dando a ordem para o seu cérebro descansar, dando a ordem para o seu cérebro realmente dormir e que o que foi feito hoje é o que estava no propósito e que o dia seguinte vai ser melhor. E aí você já diz até a hora que você vai acordar. Presta atenção nisso, gente, que isso aqui é neurociência. Você já diz a hora que você vai acordar. Olha, eu vou acordar às 5:30 da manhã. Se você é como eu, geralmente é o horário que eu acordo. E eu vou acordar e vou acordar descansada. E quando você acordar, não pega na bênção do celular. Já começa falando com quem te criou, já começa conectando o seu espírito com um pai que é quem te dá as direções que vão te levar a uma vida com propósito.
Daí você pega e já começa a rebater vozes que possam estar dentro da sua mente. Presta atenção. Quando você acordou, às vezes você acordou meio desanimado, comece então a ser você quem vai falar: eu consigo, já deu tudo certo, seja qual for. Se for, anota o que está surgindo ali na sua mente e começa a falar o contrário, sabe? A melhor hora também para falar tipo, trazer motivação para si mesmo, trazer versículos que motivam, que é outra coisa que a gente vai fazer aqui, prestem atenção, a gente vai colocar posts de versículos que rebatem vozes limitantes. Então você começa falando e começa esse dia no gás. Isso é muito importante. A gente precisa trazer de volta o controle da nossa vida para a nossa mão. Exatamente. E isso Lembre-se, não é... perdão, se você não controla a sua vida vai controlar você. Hã? Exatamente. No entanto que, eu não sei se você queria falar mais alguma coisa, mas eu queria Não, é trazer só que aqui... citar, depois você cita também aí, a Gabriela escreveu algo interessante aí, Do quê? falando que ela conseguiu estabelecer horários, que ela fica ativa no telefone. Isso aí é um avanço absurdo, né? O Sim. tempo que a gente gasta hoje em telefone, na verdade não é que gasta, o tempo que a gente perde hoje no telefone, gente, é absurdo. A gente vive desconectado da realidade. A realidade está diante de nós, os nossos filhos estão diante de nós e a gente está desconectado do presente, entendeu? A gente está viajando e É, está abrindo mão daquilo que está aqui na sua presença. Então, assim, é importante você estar estabelecendo esses limites. É importante você estabelecer em casa. Ah, chegou em casa a partir de tal hora, celular carregando lá, entendeu? Você marca as pessoas que são, assim, extremamente importantes, que se alguma coisa acontecer, vai ligar e o telefone vai tocar. E você luta para não integrar esse negócio. na Porque senão, quem verdade, importa, você não está dando atenção. Você está procrastinando. Você procrastinando o teu posicionamento na tua casa. na verdade, inclusive, essa questão do hábito com o celular é uma das coisas que muita gente que está aqui, e aqui eu me coloco também, que tem tido o hábito horrível de estar demais no celular e que está procrastinando essa questão de sair de perto do celular. Então, não procrastine mais. Comece a mudar a sua rotina. Estabeleça momentos nos quais você vai poder ficar no celular. Isso é importante. Porque isso muda, ó, ai, de novo ligando a alma. Isso pode estar mudando, isso pode estar alterando seu relacionamento com seu cônjuge. Isso pode estar alterando seu relacionamento com seus filhos. Eu, por exemplo, eu me peguei o meu relacionamento com a Liz sendo atrapalhado por conta disso. E muitas das vezes eu estava ajudando outras pessoas, eu estava ali em aconselhamento. Mas o que vem primeiro, não é a família? Então, naquele momento, eu não posso estar aconselhando pessoas. Existe até um post aqui no Tag que a gente coloca isso. E lá está escrito assim, ó, a gente precisa aprender a priorizar o que é prioridade. Tá? O que é prioridade? Prioridade, para mim, homem, é minha esposa e minha filha. Vamos lá. Vou colocar aqui novamente. Isso aqui é do Tag também para você. Se você não fez o Tag, eu vou te ensinar. Deus Prioridade. primeiro, né? Deus, cônjuge, filhos, trabalho, igreja. Se você tem Depois, um ou trabalho ministério, né? ministerial na igreja, né? Não sei o que você desempenha. Tá aqui, ó. Então, primeiro, é você e Deus. Aí alguém chega e fala, ah, mas eu não tenho tempo para mim. O É seu com tempo Deus. com Deus é o tempo para Seu tempo você, com Deus né? é o tempo que você tem para você. É você e Deus. É você Perfeito. priorizando aqui, ó. Você priorizando aqui, você vai ser melhor aqui. Se eu priorizo, se o meu coração está nele, eu preciso naturalmente ser o melhor marido. Ah, eu não estou sendo um marido tão bom, não. Então volta para cá e resolve. Tá entendendo? Olha só, tem muitas das vezes que o relacionamento tá horrível porque eu, por exemplo, tô cheia de buracos. Eu tô cheia de carências. Então eu preciso parar de buscar as minhas carências aqui no meu cônjuge e voltar para quem está em primeiro lugar, onde é? A Em fonte. mim e em A Deus. fonte está aqui, ó. A fonte está aqui. Exato. Ah, então meu casamento tá bom, então volta para cá. Tá legal aqui. Ah, não, aqui melhorou, tá muito bacana. Aí eu começo a olhar para cá. Como é que eu tô como pai, como é que eu tô como mãe? Ah, me tá dando muito problema aqui. Meu filho tá dando problema, tá dando trabalho. Volta para cá e volta para Presta cá. atenção que pode ser um reflexo, né, do seu Tá casamento. aqui.
Tá aqui o problema. Ou de questões na sua identidade, que precisam ser Exatamente. resolvidas Olha lá. consigo mesmo e com Deus. Identidade, propósito, casamento. Ok? Filhos. Ok. Depois dos filhos, trabalho. Se a coisa Uhum. não tá boa aqui, você pode olhar para cá, ó. A coisa não tá boa no trabalho, você pode olhar para cá, você pode olhar para cá, você pode olhar para cá. Tá aqui. Ou se você está exagerado para o trabalho, presta atenção. Exatamente. Muitas vezes está É, exagerando aqui para poder fugir disso aqui, ó. Você tá exato. fugindo. É uma Perfeito. fuga, é um Uhum. boicote. É. Entendeu? Ou Só tá depois faltando que eu preencher a sua cuido, identidade, né, com Deus. Tem muita exatamente, gente ó, que identidade foge. e propósito. Eu fujo disso aqui, eu fujo disso, eu fujo disso. E começa a pipocar aqui. Então tá É, pipocando aqui, pode voltar e resolver. Batata. Agora, quando tá tudo aqui, tá funcionando, não é que tem que ser perfeito, eu falo está funcionando, porque a gente vai ajustando na caminhada, tá? Tá funcionando, aí eu posso chegar aqui, ó, e exercer o meu ministério, o meu trabalho. Mas sabe o que acontece? O que acontece, por exemplo, isso é muito comum em casa de pastores. Eu falo pastores porque pastor casa, né? Padre não casa. Mas o que acontece na casa de pastores? Acaba pegando isso aqui e botando aqui. Bota Deus e bota igreja. Aí depois quer botar casamento, depois quer botar filho e depois quer botar trabalho. Sabe o que acontece? Pipocou. Vai pipocar casamento, vai pipocar com filho. Não é à toa que você já ouviu falando, não sei se você é evangélico, vai congrega em alguma igreja, fala, é filho de pastor, tudo problemático. tudo Porque tá fora do lugar. revoltado. Tudo revoltado. É porque tá fora do lugar. Uhum, Entendeu? uhum. Porque o meu ministério, ele precisa ser expressão da minha vida. Entendeu? Exato. Porque o Perfeito. que eu estou falando precisa refletir o que eu vivo e não o que eu gostaria de viver. Entende? Hum, Então, isso é você aprender a priorizar o que é prioridade. Então, assim, o que é prioridade? É seu trabalho ou são seus filhos? Para muita gente é o trabalho. Só que quando eu pego o trabalho e boto como prioridade, sabe o que vai dar problema? O relacionamento com os meus filhos. Os meus filhos vão ter uma referência torta, uma referência distorcida. E eles vão começar a se rebelar de alguma forma. O problema vai começar a pipocar na minha casa. Agora, é, se eu sei hoje que a minha prioridade são os meus filhos, eu tenho que pegar meu celular e saber que meu celular é um instrumento de trabalho, não é meu trabalho. Então, o que eu faço com esse celular? Eu determino. Ele vai trabalhar para mim até quando? Qual que é a hora? Não, a hora que eu chego em casa é 7h30 da noite. A hora que eu chego em casa é 8 horas da noite. Então, até as 8, eu atendo. mas Depois das 8, não, eu a vi não ser que seja médico plantonista. olha só, eu vi a Gabi falando aqui a questão, por exemplo, que o telefone é trabalho para ela. E Hum, já vieram me perguntar sobre como fazer isso. Ou tem gente que trabalha em casa e os filhos estão vendo, né? Então, assim, é interessante que se estabeleça hora. Ora, Mais uma você não pode vez, trabalhar 24 horas por dia. É. você precisa ordenar a sua vida, tomar o controle da sua vida, organizar a sua vida. Mais uma vez, a gente voltando aqui para a volta do controle da sua vida. Então, por exemplo, até com os filhos, se você está lá dentro de casa e com o telefone é hora de trabalho, é só você falar: olha, mamãe, o papai agora está trabalhando, ou seja, você organizou a coisa, inclusive para a Até tal cabeça. hora eu estou trabalhando. Bateu Exato. a hora, é bom até que você coloque um alarme para o seu filho ouvir. Porque quando Uhum. tocar o alarme, entendeu? Para você não ficar enrolando seu filho. Então, tocou o alarme, ele vai olhar para você: opa, papai, terminou, né? Terminei. Vira. Vira a página. E aí a Deixa o que tem coisa que ser fica resolvido para o dia organizada. seguinte e comece a cuidar do que é prioritário. Porque o seu legado está em casa. O que você vai deixar dessa vida está dentro da sua casa, está debaixo do seu teto. Então é lá que você precisa gastar tempo. Entendeu? É. Então, assim, quando eu coloco aqui, eu coloco as 5 prioridades para vocês, eu coloco em ordem aqui para vocês, exatamente para você começar a aprender a diagnosticar, a entender o problema, a fazer a leitura do problema. Porque nenhum problema aparece do acaso. Todo problema é reflexo de um De uma posicionamento desordem. tomado. É, E de uma é desordem. desordem. É. Lembra que eu falei para Uhum. vocês, ó? O corpo conquista, a alma governa, o espírito direciona. Quem que a gente coloca em primeiro lugar? A O tendência é o espírito, corpo, né? Deus. A Não, eu tendência é o tô corpo. Eu falando tô falando a assim, aqui, tendência é o corpo. Mas aqui a gente coloca quem? É eu e Deus, né? É a é minha o espírito. identidade, é o meu propósito, é o espírito alimentando o meu espírito.
Então, se o meu espírito está direcionando, eu preciso começar a consertar o quê? A alma. A alma está onde? Está no meu casamento. Ela está expressa onde? Ela está expressa aqui nos meus filhos. Aí, a minha conquista está onde? Está no meu trabalho. Então, se eu tenho direção, eu tenho um governo. Se eu não tenho direção, eu tenho desgoverno. Então, fica desgovernado. Entendeu? Pode até crescer, mas cresce de forma desgovernada. E todo crescimento desgovernado é um câncer. Exatamente. Todo crescimento desordenado é um câncer. Então você precisa colocar ordem. Vai entendeu? gerar doença, né? Vai gerar doença. Vai gerar Então a gente precisa problema. colocar em ordem, porque se eu tenho a minha alma curada, transformada, restaurada, tá? Família, casamento, filhos. Se eu tenho a minha alma transformada, restaurada, regenerada, então a direção que eu tomo, a direção que eu tenho, que eu recebo, ela vai chegar com muita clareza para o meu coração. Eu vou entender com clareza. O meu coração está conectado nele. Entendeu? E aí as coisas começam a fluir diferente. Você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. Você começa a ver problema naquilo que para você não tinha tanto problema assim, não. Você já estava até acostumado. Então, eu falei tudo isso só para te ensinar o que é priorizar, o que é prioridade. Parece ridículo o que eu estou falando, mas é a raiz de todos os males. É você não saber priorizar. É isso, na verdade, eu falei. Na verdade, o que a gente está chamando aqui, gente, é para que nós todos aqui reassumamos o controle da nossa vida, a ordem, o governo, sabe? E muitas soluções a gente está esperando que venha milagre do céu, que Deus faça por nós, sendo que Deus deu dentro de nós a autoridade para que nós estivéssemos governando a nossa vida, para que nós estivéssemos realmente restabelecendo a ordem. Deus, quando ele foi criar o mundo, ele criou tudo de forma ordenada. Ordenada. Então, sempre que a gente foge disso, sempre que a gente foge da ordem, da organização, sempre que a gente foge de controlar, e aqui não é controle no sentido de pessoas controladoras, não é controlar o outro, exatamente. Não é o extremo. Aqui, quando a gente fala, é voltar de volta ao controle da sua vida. Entendeu? Se você não faz isso, você está inclusive se distanciando da sua essência, do que Deus te criou para ser. E isso tudo é tão sério que é interessante, porque tem estudos científicos sobre isso tudo. E tem dois conceitos que eu queria compartilhar com vocês hoje, que é o locus de controle interno e o locus de controle externo. Legal. Esses nomes bonitos aí, cientificamente falando, quando você tem essa sensação do controle externo, na verdade, você tem a sensação que é a vida, que são as circunstâncias que determinam o seu destino. Você tem a sensação que são as circunstâncias que vão determinar a sua felicidade. Então você tem a sensação que é o seu marido, que é a sua esposa ruim, que está determinando a infelicidade para você de hoje. Eu tenho a sensação de que é a pandemia que detonou tudo na minha vida. E o que eles falam, inclusive, ou seja, esse locus de controle interno, de controle externo, então, é quando a vida determina as coisas para você. E aqui, a procrastinação é grande. Literalmente, eu estou deixando a vida me levar. Aqui, superabunda o quê? Vitimismo. Superabunda dependências, carências. Depressão, mim, ansiedade. Exato. Ou seja, tudo para mim está no externo. São pessoas tão ruins ao meu redor que estão determinando a minha vida hoje. E o que os cientistas nos chamam a prestar atenção é sobre o locus de controle interno, que nada mais é do que você assumindo a autoridade que Deus te deu. Nada mais é do que você reassumindo o controle e o governo da sua vida. Então, quando eu tenho muito forte dentro de mim essa questão do controle interno, ou seja, quando eu tenho a sensação, quando eu tenho a certeza de que eu estou de volta no controle, de que não é o cônjuge horrível que vai trazer a minha felicidade ou a minha infelicidade, de que não é inclusive as finanças que no momento não estão tão legais que vão determinar o que está dentro de mim.
No locus de controle interno, eu retomo literalmente a certeza de que eu posso mudar dentro de mim e que as coisas ao meu redor vão mudar. Ou seja, Fantástico. sou eu voltando para o jogo. Sou eu retomando o controle. Sou eu saindo do vitimismo. Sou eu saindo da procrastinação. Sou eu retomando e mudando a minha vida. E é justamente o que a gente tá chamando aqui vocês hoje. Para retomar esse controle, para mudar o que tem que ser mudado, para identificar o que está de ruim, o que é de hábito destrutivo, para retomar o controle no seu corpo, na sua alma, no espírito. E olha que interessante, aqui a gente está chamando de volta à essência. Cientificamente, o que os cientistas provaram? Que quem tem a sensação forte dentro de si, a certeza dentro de si, que é o que vem de dentro dele que vai mudar as circunstâncias e não as circunstâncias que mudam o que está dentro de mim. Essas pessoas que retomam o controle da própria vida, eles viram maior índice de sucesso acadêmico, maior automotivação. São pessoas que se automotivam. Então, por exemplo, se você vai para uma academia pensando no quanto a academia te traz cansaço. Olha só, a academia determinando a sua vida. Uhum. Pensando no quanto você está cansada hoje, no quanto você sofreu hoje, no quanto, ou seja, as circunstâncias determinando a coisa para você. A chance de você fracassar é enorme. Enquanto que se eu vou para uma academia pensando que eu estou retomando o controle, eu finalmente vou ter a vida saudável, eu vou alcançar a vida saudável que Deus tem para mim. Eu vou alcançar a vida plena que Deus tem para mim. E seja em qualquer coisa que você fizer, se você mudar o seu ângulo de visão, as coisas começam a mudar para você. Vão funcionando Então, diferente. aqui, ó, foi visto que inclusive pessoas assim, ó, que retomam o controle da vida, têm mais facilidade social, menor incidência de depressão, menor incidência de estresse. Então, muitas das vezes, você não entende por que você está vivendo uma vida de ansiedade, por que você está vivendo uma vida de insônia. Por quê? Foi muito tempo deixando a vida te levar, foi muito tempo sem retomar o controle das suas emoções, sem retomar o controle da sua vida, até quando você vai deixar a vida te levar. E aqui a gente diz, desde conversar com o pai, com quem te criou, até ir para o supermercado, passando do espírito, da alma, dos seus relacionamentos, até o seu corpo. Quando é que a gente vai parar? Tá tudo interligado, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. E sabe o que é mais interessante que eles mostraram nos estudos? Hum. É que se você ser ativo, você se motivar, você aprender a governar a sua própria vida, é algo que você desenvolve. Inclusive, isso foi um estudo de Stanford que me marcou esse estudo. Eu, inclusive, tenho anotações sobre isso há muito tempo. Porque eles mostraram que não é algo que eu nasço pronto. Não é inato, né? Todo mundo acha que, nossa, essa pessoa é muito determinada, ela nasceu assim. Tá bom, tem pessoas que têm facilidade. Mas Mas é você ser programado. determinado e mudar a sua vida, mudar os seus relacionamentos, mudar hábitos destrutivos, mudar as coisas, você aprende. E foi visto que isso é desenvolvido exatamente como uma criança aprende a ler e escrever na escola. O Então é ser humano, treinável. ele É. aprende a governar a própria vida. Um E é na exemplo, prática, né? o Aprender é exemplo, botar em prática, é fazer. exato, fazer todos os dias. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui de eu ser explosiva, eu retomei o controle da minha vida. Eu retomei o controle das minhas emoções. Caramba, isso, mais do que pro meu casamento, me trouxe bem-estar. Eu retomei a minha vida, eu retomei as minhas emoções. Tá entendendo? Então, assim, a gente Se precisa, sente no controle novamente, né? a Você não gente tá à mercê, precisa, né? exatamente. E é esse que é o chamado aqui.
É. Pense aí você, se você quiser colocar, dividir aqui com a gente, o que que você tem procrastinado há tanto tempo? Seja no seu corpo, seja na sua alma, seja no seu espírito. E o que que você vai retomar o controle agora, na sua vida? O que que você vai Show. mudar? Parar de deixar a vida te levar, parar de deixar a vida acontecer, Se parar de deixar posicionar, a né? vida simplesmente acontecer de forma automática. Hoje é noite de realmente retomar o controle, de realmente retomar o governo que Deus colocou na nossa mão. Hoje é noite de parar de deixar as coisas simplesmente seguirem. Hoje é noite de governo e Deus já deu, está na sua mão. Mas eu preciso o quê? Me esforçar. Exige disciplina. E até te falar o seguinte, ó, deixa eu te dar uma dica aqui. O dia preferido de Deus é hoje, tá? Só para você anotar e já ficar sabendo. Qual que é o dia preferido de Deus? É hoje. Então é hoje. Não deixe para amanhã. O que é não deixar para amanhã? Não procrastine. E eu até vou pegar aqui, amor, você viu aqui que a Adriana escreveu aqui em cima? Não, Você não falou vi de não. casamento? Ela escreveu assim, ó, Hum. meu coração já está partido aqui porque eu tenho Deus como meu amigo protetor, mas eu fiquei no trabalho e hoje não tenho marido nem filhos. Estou sentindo tão mal, medo de ser tarde demais. Tarde demais nunca é. Já te adianto isso. E a grande questão aqui também, com respeito a casamento, Adriano, é você entender por que que você se boicotou tanto nisso. Tem um porquê. Por que que Uhum. você se aprofundou tanto no trabalho? Por que que você se envolveu tanto no trabalho? Do que você estava fugindo? É, O que que você não está querendo replicar? Entendeu? O que que você não a, está querendo passar para frente? a Entende? procrastinação, ela tem um motivo por trás, né? E isso diz, Uhum. inclusive, eu procrastinar ter um casamento bom tem um motivo. Eu tô sendo fiel a qual padrão? Minha mãe sofreu demais, e aí esse foi o padrão que eu recebi uma vida inteira, e agora eu estou simplesmente repetindo, estou simplesmente mantendo e continuando, mesmo conscientemente não querendo, tá? O nosso inconsciente é terrível e ele nos prega E peças. quais são as perguntas? Vou até passar aqui para a Adriana, não sei se ela estava aqui na live passada. Mas com respeito a casamento e ter filhos, vai? Qual que era a voz que vem? Qual que é a voz que vinha e qual que é a voz que vem? Eu não posso, eu não quero, eu não consigo, eu não mereço. O que que vem? Porque Uhum. assim, tem raiz isso aí, isso não vem do nada, né? Porque casamento, filhos, isso é um impulso, isso é vida pulsante isso. A vida ela flui para isso. Agora, por que que você se afundou tanto no trabalho ao ponto de você de perder esse tempo? O tempo passou, mas o tempo de hoje para frente está tudo aí para você. Então é hora de quê? De romper isso para você poder realmente construir a tua vida. Porque eu não sei se é o seu caso, mas assim, o que é muito comum também, amor, é que nós passamos a viver a vida dos outros. E quando a gente vive a vida dos outros, a gente não vive a nossa própria vida, né? Exato. Então, aquele que vive a vida do outro abre mão da sua própria vida. Então, será que é essa situação que está te prendendo? É, Ou de porque qualquer pessoa que esteja assistindo aqui, a entendeu? Adriana falou aqui, ó, ela falou da questão de que ela teve, o pai morreu, teve medo de Olha casar e aí, sofrer. Olha só, olha você vê que que veio forte isso. muito as vozes de eu não me permito, eu não quero. Então, assim, precisa haver uma reprogramação da mente, porque no nosso inconsciente as coisas repetem, mas não necessariamente o que aconteceu, por exemplo, comigo na infância, com a minha mãe, com o meu pai, vai se repetir comigo. Só vai se A gente precisa repetir se quebrar eu esses não sair padrões, desse gente. padrão. Ah, a gente precisa Exatamente, quebrar esses se eu padrões. não quebrar. A gente precisa Então, quebrar. assim, essa questão do inconsciente é algo seríssimo, gente. É uma coisa que no TEG a gente fala exaustivamente. Por quê? Porque o seu inconsciente ele está determinando a sua vida. Literalmente é como como é o nome daquilo, gente? É um iceberg. Iceberg. Como é o nome daquilo, gente? Aquele O que trem que de você está gelo. falando? Iceberg. É, do gelo. É iceberg. Eu esqueci. É, Só 10% está ali na superfície. O resto, ó, é, 90% está lá no fundo. É como o nosso inconsciente. Então, exatamente. a gente precisa sair da vida automática, e é o que Deus nos chama. Para E até literalmente no caso estar. da Adriana, o caso da Adriana que ela compartilhou aqui com a gente, é óbvio que isso trouxe um sofrimento enorme. Mais do que o sofrimento que você sentiu, foi o sofrimento percebido ao teu redor.
né? Você viu que isso gerou na tua mãe, que isso gerou na tua casa. Não sei se você tem irmãos ou não, mas você vivenciou aquilo. E ficou registrado ali para você fugir disso, fugir dessa situação. É. Fugir da situação de uma mulher viúva, de uma mulher só com filhos, entendeu? E você Uhum. continua fugindo disso até hoje. Então você precisa resolver isso. Você, olha só, Jesus, ele morreu na cruz por você para que você pudesse ter vida abundante. Vida abundante é uma vida que transborda. Só que histórias do nosso passado, experiências que tivemos que a gente vai carregando, elas vão impedindo esse transbordo. Entendeu? A gente vai Uhum. ficando preso nesses padrões. Então, uma vez que você tem consciência, é preciso quebrar isso. É preciso falar, eu mereço um casamento melhor que minha mãe teve. Eu mereço uma situação melhor. Eu consigo, eu vou, eu faço, eu É. sou, entendeu? E você começar a viver algo diferente. E não é tarde demais não, viu? Eu não Nunca sei a tua é idade, eu nem tarde preciso saber da tua demais. idade, mas É. nunca é tarde demais. Sempre Nunca é tarde demais para o recomeço. Nunca, 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 nunca. E realmente tomar posse. Se você já tem uma vida com Deus, você precisa se apossar dessa vida que Ele tem para ele. Entendeu? Ter uma vida com Deus não é passar tempo com Ele. Ter uma vida com Deus é viver a vida proposta por Ele. Isso é ter uma vida com Deus. Então, Uhum. viva a vida proposta que Ele tem para você. E a vida proposta que Ele tem para você não é você só. Entendeu? Uhum. Então, pare de se afundar no trabalho e comece a priorizar o que é prioridade. Então, primeiro, é você e Deus. Restaura a sua identidade nele. A sua identidade de vencedora, a sua identidade de conquistadora, de ousada. Entendeu? E comece a orar, colocar na presença dele. Para que ele possa trazer o homem certo. Possa trazer aquele que vai unir contigo em propósito. Casamento é É. a união de propósitos, entendeu? Então faça isso. E depois você vem aqui para contar a história para a gente. A gente quer saber do teu testemunho aqui de vitória. Tá certo? E muitas das vezes, gente, vale também pedir ajuda, sabe? Vale pedir ajuda. É até por isso que uma boa terapia com alguém confiável é muito importante muitas das vezes. Mas, em especial, primeiro, buscar no Espírito Santo, né, essas direções. E, inclusive, Adriana, você estar aqui hoje ouvindo o que você está ouvindo não é à toa, pode ter certeza que foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Amém. Eu E acredito e nisso. bem provavelmente em resposta às suas orações, porque ele escuta as nossas orações e ele nos traz revelação. Então, assim, que nós Isso tenhamos é realmente lindo. o nosso Pai nos direcionando e que Amém. estejamos realmente mudando a nossa alma, sendo coautores na cura da nossa alma, sendo real, e aqui eu falo coautor porque o autor é o Pai. Mas Amém. ele nos quer como co-participantes, então sejamos ativos na cura da nossa alma, sejamos ativos realmente em trazer e nos levar de volta ao governo, nos levar de volta realmente a retomar o controle aqui da nossa vida. Então, pense hoje, o que que você tem procrastinado? Seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. E mude hoje, mude a Amém. sua história hoje. Aliás, eu quero colocar um desafio que cada um aqui realmente reconheça o que, por exemplo, hoje, o que mais está procrastinando no corpo, o que mais está procrastinando na alma, o que mais está procrastinando no espírito. E o que tem te levado a procrastinar e o que você vai fazer a partir de agora para mudar a sua história, para realmente fazer diferente, para mudar a rotina, para mudar o seu comportamento, para reprogramar a sua mente, tá Uhum. bom? E contem conosco, estamos juntos. Tamo junto. Amém. Se tiver dúvidas ou se tiver coisas para compartilhar dessa live, falem para a gente no direct, que inclusive a gente vai Legal. trazer nos stories, vamos estar respondendo perguntas e vamos estar ajudando. E Adriana, conte conosco, tá? Você Tamo não está junto, Adriana. sozinha. Eu vou até deixar. Que horas são, amor? Já vai 10 e cair, né? 15. É, Caramba, já. olha só. Então, a última coisa que já deve estar caindo a qualquer momento. Adriana, só entenda o seguinte: rolou um atendimento aqui com a Adriana. Eu gostei de você compartilhar a tua história com a gente. Obrigado. Olha só. Foi excelente. Muitas vezes, quando a gente entra num relacionamento, né, a gente tende a buscar no outro aquilo que me falta. E sempre que eu busco no outro aquilo que me falta, eu sufoco o outro, É. tá? É por isso que Uhum. aqui, ó, quem vem primeiro?
Deus não é para você estar, sabe, simplesmente ser devota de Deus. Não, eu adoro. Não, ele é teu pai. Ele é a tua É, fonte. é Então relacionar. ele vai suprir as suas faltas e não ele. Entendeu? Porque Uhum. quando é que as suas faltas são supridas, ele vem para cooperar na construção de algo novo. É uma construção conjunta. É. Entendeu? Então foca É, aqui, ó. Foca aqui na entra, restauração da tua alma. É entra nesse, isso. entra nesse novo relacionamento inteira, Adriana. Não Inteira. vai pelas Na metades, não. verdade, aqui a gente está falando para todos, né? A gente, quando entra dois capenga, acaba tornando um relacionamento capenga. O certo, o que Deus tem para nós é duas pessoas inteiras entrando num relacionamento e que vão as duas se complementando, é, realmente realizando, é, completando o propósito de Deus aqui nessa terra. Enquanto É uma isso. construção em conjunto, a construção de algo novo. E Uhum. é matemático isso. E Já é falou da justamente matemática? por isso. Não, não falei não. Termina do justamente, depois eu falo da matemática. Para acabar. Eu tô falando pra caramba hoje. Não pode falar. Não, que você falou de dois capengas gera um capenga, né? É matemático. Pega a sua calculadora e bota. Casamento é um vezes um. Casamento é para Uhum. multiplicar. Casamento não é para somar, é para multiplicar. Tudo no casamento intensifica. Se você acha que você tem um probleminha no teu namoro, aí quando você casa, ele se torna maior. Por quê? Porque o casamento ele amplifica, ele multiplica tudo. Casamento é para multiplicar, tá? Então, no casamento, para ele multiplicar, é um inteiro com um inteiro dá um. Agora, se um inteiro casa com 0,5, com metade do outro, vai dar o que resultado? 0,5. Agora, imagine se 0,5 casa com 0,5, vai dar 0,25. Então, vai diminuindo, entendeu? Então é isso, busque ser inteiro. Você vai buscar alguém inteiro quando você estiver inteiro. É isso. Tá bom, gente? Deus abençoe muito vocês. Foi ótimo estar aqui com vocês. A Carol está chamando aqui para poder se despedir também. Tá entrando? A qualquer momento ela entra aí, tá? Que Deus Só, abençoe muito. Vai lá, amor. só antes de dar tchau para todo mundo, só para falar que alguém colocou aqui para salvar a live e a gente vai passar a deixar as lives salvas no YouTube, tá? Então É, nos sigam lá no YouTube, Tag Movement. É, tag.movement. É. é, A gente e vai nos deixar o sigam. link também A gente deixa o link também na bio, né? Que fala? No Instagram. É, A gente deixa um link nos lá. sigam lá, que aí você vai poder ver com calma essa live, tá bom? Um Vai beijão ser para bênção. todos Bênção para vocês. e contem conosco. Um beijão, Sejam viu, gente? bênçãos. Seja bênção aonde você estiver. E Tá bom? retomem o controle. Retomem. Pense o que está saindo fora do controle e retome o controle, tá bom? Porque Amém. A vida está passando. foi para que Deus te criou, para realmente governar aqui nessa terra, para Amém. realmente estar organizando, estar trazendo o controle e ser coparticipante com Ele aqui nessa terra, tá bom? Vambora, gente. Não existe Um crescimento sem beijo. confronto. Aceita o confronto e cresça. Deus abençoe muito vocês. Semana que vem, mesmo dia, mesmo horário, estamos aqui. Beijo, amor. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau.